Nossa, tá tão carregado assim o céu político ou não? Tá ficando, Boa tarde. viu? Boa tarde. Tá ficando. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Hoje à noite vai acontecer uma audiência pública convocada pela Câmara de Vereadores para tratar da polêmica do estacionamento rotativo aqui em Criciúma. O encontro será na SIC às 19 horas e, claro, é aberto a todos os interessados. Foram convidados para participar os moradores de Criciúma, o Ministério Público, representantes da Prefeitura Municipal, da empresa que administra o serviço, a Gerestar, e também a Diretoria de Trânsito de Criciúma. A Gerestar informou que não estará presente. Esse assunto deixou de ser apenas uma questão pontual dentro dos problemas normais de uma cidade como a nossa e se tornou uma visível queda de braço. E aí o problema parece crescer ainda mais, porque não há muita disposição para o diálogo, ao que parece. A audiência pública é uma oportunidade para que todos sejam ouvidos e todos os lados da história tenham voz de verdade. Uma das possibilidades de solução, por exemplo, é a identificação dos carros de moradores que não têm vaga de estacionamento no prédio onde vive e que, por isso, precisam deixar o veículo na via pública. No cálculo final, abrir mão do valor que seria arrecadado com essas vagas é praticamente insignificante. E não dá para usar como argumento a ideia de que, abre aspas, quem tem carro que se vire com a vaga. Não é assim. Não foi assim que Criciúma chegou onde chegou, historicamente falando, né? Não é empurrando uma decisão goela abaixo que a cidade vai crescer e evoluir. É indiscutível que a cidade precisa do rotativo, do estacionamento rotativo. Mas há um exagero aí, ao que parece, né, na seleção de algumas ruas para cobrança. Há vias, principalmente no bairro Comerciário, que desde que passaram a ter cobrança, ficaram vazias. E isso, claro, reflete na economia do bairro também. É preciso discutir o assunto, encontrar um equilíbrio aí entre os interesses de todos os envolvidos e colocá-lo em prática. A participação dos representantes públicos dos criciumenses é fundamental aí na audiência pública de hoje à noite, 19 horas, na SIC. Agora vamos falar do caso das funerárias. Na segunda-feira, a Prefeitura aprovou com folga um projeto de lei que enviou para a Câmara de Vereadores com as novas regras para o serviço funerário do município. Ocorre que o Ministério Público, que segue acompanhando o caso, protocolou uma nova ação judicial que impede que as empresas que executavam o serviço em Criciúma e que viraram alvo de um processo penal não operem mais na cidade. A ação foi protocolada pelo promotor de justiça Marcos Vinícius Ribeiro. No fim de 2024, o Ministério Público já havia determinado que a Prefeitura reassumisse a prestação do serviço funerário com livre concorrência e sem reserva de mercado até fevereiro desse ano. Naquele momento, a Prefeitura pediu um prazo maior para se adequar, que daria aí no dia 30 de abril, e foi atendida. Um trecho da ação dessa nova ação, dessa semana, diz que o Ministério Público não vai prorrogar, em aspas, sob hipótese alguma, o prazo já concedido e que a Prefeitura deve encontrar uma solução para não interromper a prestação do serviço, já que o MP considera que o modelo, nas novas regras apresentadas, vai levar mais tempo do que o prazo já prorrogado. Na prática, a Prefeitura de Criciúma tem até o dia 30 de abril para colocar 100% em funcionamento o sistema que foi aprovado nessa semana na Câmara. Mas existem alguns entraves. Não há tempo para publicar um edital e cadastrar as empresas interessadas até esse período do dia 30. Todas as empresas, para prestar o serviço, precisam estar 100% em dia, né? Com alvará, com toda a documentação em dia. Em um mês, será que isso é possível? Hoje, só existem 4 empresas funerárias em Criciúma regularmente instaladas, aquelas que venceram a concessão e que não podem participar da permissão. Ou seja, a empresa, para participar dessa permissão, vai ter que montar toda uma estrutura na cidade para atender. E não se sabe se daqui a pouco a Justiça manda voltar a operar a concessão. E aí, neste caso, né, as empresas que já atuam e que estão impedidas voltariam a poder a prestar o serviço. Se isso acontecer, as novas empresas perderiam seu investimento, por óbvio. E foi isso que foi pautado pela bancada do PL na Câmara, que votou contra o projeto de lei enviado pelo Executivo, porque os 5 vereadores consideram que há um risco de insegurança jurídica em jogo. Para fechar, vamos falar um pouquinho de política? Recentemente, durante uma reunião em Brasília com aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que tem esperança de que João Rodrigues seja candidato ao Senado, lançando aí apenas uma candidatura, no caso, a de Jorginho Melo, que, segundo Bolsonaro, nesta configuração teria uma reeleição tranquila. Olha só.
Você lançou dia 22. Desculpa, mas eu queria ir, mas não vou porque é aniversário da minha esposa. Já deixou sem braço. Eu ainda tenho esperança no João Rodrigues no Senado, que a gente lançaria só uma das duas lanças lá. E o Jorginho teria uma reeleição tranquila. O assunto chegou em Brasília, né? João Rodrigues tem amizade de longa data com Bolsonaro e é atual prefeito de Chapecó. No último sábado, ele promoveu um grande evento lá na cidade dele e lançou a sua pré-candidatura ao governo de Santa Catarina. Por falar em Jair Bolsonaro, o ex-presidente e mais 7 aliados agora são réus. O STF aceitou a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, que acusam Jair e mais 7 pessoas de tentativa de golpe de Estado, logo após aí o resultado das eleições de 2022. Os principais institutos de pesquisa do país vão para as ruas agora, nos próximos dias, nesse fim de semana, para medir o impacto dessa decisão do STF e como que o assunto anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro é visto pelos brasileiros, viu, Vini? Muito interessante. Bom, né? Muito interessante. Eu admito que estou ansioso por essa pesquisa. Eu também. Para ver o que a galera está pensando. É verdade. Maga, Volto quando? Volta quando? Amanhã. Amanhã? Eu volto Combinado? amanhã. Isso. Anotado. Posso botar na agenda? Pode contar comigo aqui. Fechou. Obrigado, Maga. Obrigado pela tua participação.